Nossa, pessoal, dá até um arrepio de ver o Senna pilotando com tanta garra, com tanta vontade. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? O som que um piloto ouve de dentro do carro não é o mesmo som que quem está na arquibancada vai ouvir, que quem está assistindo pela TV vai ouvir. Na aula de hoje a gente vai explicar a diferença entre esses sons. Por exemplo, quando você está assistindo pela TV ou na arquibancada e os carros passam em alta velocidade, a gente ouve um som mais ou menos assim. Esse som varia, a gente percebe que conforme o carro vai se aproximando, o som vai ficando mais fininho, mais agudo, e depois, conforme o carro se afasta, o som fica mais grave. Isso é explicado pelo efeito Doppler. Bom, além desse assunto, a gente vai conversar de outros presentes no nosso dia a dia que também são explicados pelo efeito Doppler. Bom, para entender legal o efeito Doppler, primeiro eu vou colocar para você ali uma fonte sonora, um alto-falante. E como a gente já aprendeu, a gente sabe que o som se propaga em 3 dimensões. Então, eu vou ter o som se propagando ao mesmo tempo para todos os lados. E a gente aprendeu que o som se propaga para todos os lados com a mesma velocidade. E com isso, se a gente for representar as ondas sonoras, a gente pode representar por ondas esféricas, como a gente já aprendeu lá na aula de intensidade sonora. Pessoal, agora nesse caso que eu mostrei para você aqui na tela, eu tenho o quê? Um alto-falante parado, e aí as ondas sonoras esféricas crescendo de forma concêntrica com essa fonte sonora, ou seja, são esferas onde o alto-falante e a fonte sonora está bem no centro. Agora, se a gente tiver uma fonte sonora se movendo, como por exemplo um avião, e aí esse avião faz barulho quando voa. Bom, tem as ondas sonoras que estão à frente do avião, onde ele vai se deslocando e emitindo ondas sonoras, como você está vendo aqui em cima. E tem as ondas sonoras que ele vai se afastando, que são as ondas sonoras que ficaram para trás dele. O que vai acontecer na percepção desse som? Será que eu vou perceber o som exatamente como o piloto ouve? A resposta é que não. Por exemplo, se eu estou aqui, na frente do avião, o que eu percebo ao olhar, ao ouvir essas ondas sonoras? Ao olhar para o avião e ouvir essas ondas sonoras, eu percebo que elas estão cada vez mais próximas, ou seja, eu percebo ondas de comprimento de onda menor. Bom, se eu percebo ondas com comprimento de onda menor, quer dizer que as ondas chegam mais vezes por segundo em mim. Ou seja, eu percebo ondas com uma frequência maior. Agora, se eu estiver do lado de cá, eu estou atrás do avião, ele está indo embora. Então, o que eu percebo se eu olho para o avião quando eu ouço essas ondas sonoras? Ao olhar para o avião, eu percebo que as ondas estão cada vez mais afastadas, ou seja, eu noto um comprimento de onda maior. Se eu noto um comprimento de onda maior, eu naturalmente percebo que as ondas chegam cada vez menos em mim. Ou seja, eu percebo ondas com frequências menores do que a real. Então, no efeito Doppler, presta atenção, eu não tenho uma mudança de frequência, eu tenho uma percepção diferente do que outros referenciais. Ou seja, no avião, o piloto ouve o som real que está sendo emitido. Agora, se eu estiver à frente do avião ou atrás do avião, eu vou perceber sons de frequências diferentes. O nome que eu vou dar para essa frequência é a chamada frequência aparente. Bom, vamos anotar tudo que a gente falou agora. Vem aqui comigo. Bom, então eu tenho aqui a minha fonte sonora e a pessoa que vai ouvir esse som. Esse som está sendo emitido pelo alto-falante com uma certa frequência F, que eu vou te dizer que é a frequência real do som. E se por acaso acontecer uma aproximação ou um afastamento entre quem ouve o som e quem produz o som, a gente vai perceber uma frequência chamada de frequência aparente, que vai ser diferente da frequência real. Agora, pelo que a gente acabou de conversar, são 2 possibilidades.
Uma delas é acontecer uma aproximação, a outra é acontecer um afastamento entre quem produz o som e quem ouve. A gente viu que, se eu tenho uma aproximação, as ondas ficam achatadas e aí a frequência aparente é maior do que a frequência real. E se a gente tem um afastamento, as ondas ficam mais espaçadas e aí a frequência aparente é menor do que a frequência real. E na aula onde a gente estudou sobre as propriedades fisiológicas do som, a gente aprendeu que uma frequência maior significa um som mais agudo. E quando a frequência é menor, um som mais grave. E é exatamente por isso que a gente percebeu essa variação aqui no som dos carros de Fórmula 1. Ou seja, quando o carro está se aproximando do ponto onde você está, ou onde está sendo gravado o áudio dessa corrida, você percebe um som que vai ficando cada vez mais agudo. E depois que o carro se afasta, o som vai ficando cada vez mais grave. A mesma coisa acontece se você está na rua e passa de repente um carro de polícia, uma ambulância, um carro de bombeiros com a sirene ligada. A gente percebe essa variação aparente na frequência do som, tá certo? Agora, para calcular a frequência aparente, eu preciso conhecer a frequência real do som e também preciso conhecer algumas velocidades, como a velocidade do som, que a gente vai usar a letra V para representar, a velocidade da fonte sonora, que é quem faz o barulho, que eu vou usar para vocês VF para representar, e a velocidade de quem ouve o som, é o nosso observador, que eu vou representar para vocês por VO, que é a velocidade do observador. Agora, algumas coisinhas importantes. A velocidade do som que me interessa é a velocidade do som que vem em direção à pessoa que vai ouvir. Agora, a fonte sonora e o observador podem se movimentar, nesse caso, para a direita ou para a esquerda, ou seja, para um lado ou para o outro. E aí a gente vai ter que analisar cada caso. Bom, vamos completar a equação. Então, a frequência aparente é igual à frequência real que multiplica a velocidade relativa entre o som e o observador, dividido pela velocidade relativa entre o som e a fonte sonora. Quando eu digo velocidade relativa, é porque eu posso usar aqui mais ou menos, mais ou menos. Agora, como eu faço para saber se eu vou usar ali o sinal de mais ou o sinal de menos? É bem facinho, é só usar aqueles conceitos que você aprendeu lá com o William na parte da cinemática de velocidade relativa, mas tranquilo, eu vou revisar com você agora esses conceitos e aí você vai ver que não tem dificuldade na hora de fazer o exercício, na hora de aplicar essa equação para a gente achar a frequência aparente no efeito Doppler, tá certo? Vem cá comigo. Bom, e para entender legal velocidade relativa, vamos falar um pouquinho sobre praia. Quer ver? Vamos prever o futuro. Imagina o seguinte, você vai lá, faz a prova do Enem, tira um notão, faz um ótimo vestibular e consegue entrar na universidade que você queria entrar. Sua namorada também. E aí, estão vocês dois de férias, numa praia bem bonita, tá tudo perfeito na relação. Aí, de repente, passa na frente de vocês uma moça que seja do tipo perfeita. Agora, olha só, eu vou falar para vocês de alguns comportamentos masculinos e femininos, de forma geral, e aí a gente vai ver se isso aconteceria ou não na tua situação, tá? Bom, primeiro comportamento típico masculino. Você tá lá com o amor da sua vida. De repente passa uma mulher do tipo perfeita na frente de vocês. Nós homens, obviamente,
Nem olhamos, aquela moça que passou nem existe pra gente, porque a gente está com o amor da nossa vida. Vamos lá. Agora o que acontece? Comportamento típico feminino, aquela cotovelada na espinha e diz pra você assim: o que você tá olhando pra essa piriguete aí? Tadinha, nem conhece a mulher, já tá falando mal dela. Aí você diz: não tô, não tô, tá. Fica aquela discussão toda. Aí você pensa: não, assim não dá, vou jogar bola com os meus amigos. E ela: vou inventar coisas dele para minhas amigas. Vai me bater depois, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Ele sai a 10 por hora para cá e ela sai a 2 por hora para cá. Os dois estão se afastando. Vão se afastar com que velocidade? 12 km por hora. Agora, passa um tempo, ele jogou a bola que queria jogar, ela inventou coisas dele que queria inventar para as amigas, e aí voltam os dois para se reconciliar. Aquela musiquinha de fundo, né? E aí volta ele lá a 5 km por hora, cansado de jogar bola, e volta ela a 20 km por hora em direção a ele. Bom, ele vindo a 5, ela vindo a 20, os dois estão ajudando a aproximar. O que acontece? A velocidade de aproximação vai ser de 25 km por hora. Eu também somo as velocidades. E aí, passou um ano, a relação tá boa, tá maravilhosa, vocês resolveram aquela situação que aconteceu na praia. Só que aí, vocês têm a infeliz ideia de ir de novo na mesma praia. De repente ela vem, vira para você e fala: você lembra um ano atrás, quando a gente estava aqui, você ficou olhando para aquela mulher? Você fala: não fiquei e tal, enfim, aquela discussão toda. E aí você pensa: não dá mais, eu vou embora. E você vai embora a 20 km por hora. Ela faz o quê? O óbvio, corre atrás de você a 50 km por hora. Tô brincando, é claro, não fica bravo comigo, vamos continuar. Bom, você fugindo a 20 e ela correndo a 50 atrás de você. O que vai acontecer? Ela vai te alcançar? Vai. Com que velocidade? 30 km por hora. Então, nesse caso, quando eu estou indo os dois para o mesmo lado, a velocidade relativa vai ser dada pela diferença entre as velocidades, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar isso bem certinho, vem cá comigo. Bom, então vamos anotar. Na primeira situação, está indo um para cada lado, ele com uma velocidade de 10 km por hora para a direita, e ela com uma velocidade de 2 km por hora para a esquerda. Bom, como está indo um para cada lado, os dois estão ajudando a afastar. Então, nesse caso, a velocidade relativa vai ser a soma das velocidades. Então, eu vou dizer para você que a velocidade relativa é igual a 10 mais 2. A velocidade relativa é igual a 12 km por hora. Agora, no caso dos dois se aproximando, ele vindo com uma velocidade de 5 km por hora e ela vindo com uma velocidade de 20 km por hora, a gente percebe que os dois estão contribuindo para essa aproximação. Então, a velocidade relativa também é dada pela soma das velocidades. Então, a velocidade relativa de aproximação, nesse caso, é dada por 5 mais 20, e a velocidade relativa é igual a 25 km por hora. Agora, um último caso, que é quando os dois se deslocam para o mesmo lado. Por exemplo, se ele está vindo para a direita com uma velocidade de 20 km por hora e ela também está vindo para a direita com uma velocidade de 50 km por hora, eu posso dizer que a velocidade relativa é dada pela diferença das velocidades. Agora, Coelho, eu faço V1 menos V2 ou V2 menos V1?
Na verdade, o que interessa a gente descobrir se eles estão se aproximando ou se afastando. Então aqui a gente vai fazer o valor da velocidade maior menos a velocidade menor. Então a velocidade relativa é dada por 50 menos 20. E nesse caso, a velocidade relativa fica igual a 30 km/h. Então, recapitulando, quando é uma velocidade para cada lado, não interessa se os dois estão se afastando ou se aproximando, eu somo as velocidades para conseguir a velocidade relativa. Agora, se eu tenho as duas velocidades para o mesmo lado, eu subtraio as velocidades para achar a velocidade relativa. E agora eu quero pegar com você bem direitinho essas técnicas que a gente aprendeu aqui e aplicar as situações usando aquela equação que a gente aprendeu anteriormente para o efeito Doppler, tá certo? Vem cá comigo, vamos lá. Então vamos pegar um primeiro caso onde eu tenho uma ambulância e uma pessoa que vai ouvir o som dessa ambulância. Vamos considerar então nesse primeiro caso que a velocidade da fonte sonora é para a direita, que o observador está parado, ou seja, a velocidade dele é igual a zero. E por mais que o som emitido pela ambulância se propague para todos os lados, a parte do som que me interessa é a parte do som que a pessoa que está ali vai ouvir. Então, nessa região, eu vou considerar a velocidade do som vindo para a direita. Agora, vamos anotar ali a equação da frequência aparente do efeito Doppler. Bom, eu tenho que determinar o sinal entre as velocidades. Então, vamos começar pela parte de cima da equação. Ali eu tenho V, que é a velocidade do som, e VO, que é a do observador. Como nesse caso o observador está parado, eu considero o VO igual a zero e não preciso me preocupar com o sinal entre essas duas velocidades. Agora, na parte de baixo da equação, o sinal que vai entre o V e o VF. Bom, V é a velocidade do som. VF é a velocidade da fonte sonora. Observa ali na figura que tanto V quanto VF estão apontando para o mesmo lado e pelo que a gente acabou de aprender, quando eu tenho duas velocidades para o mesmo lado, a velocidade relativa é a diferença entre elas. Então fica V menos VF. E aí, no caso de um exercício, de todos os dados que você está vendo aqui, basta eu substituir os valores das velocidades e da frequência real para encontrar o valor da frequência aparente. Agora vamos dar uma olhada em mais algumas possibilidades. Agora imagina o seguinte, que a ambulância está indo lá para a esquerda e a pessoa está indo lá para a direita. Bom, então eu tenho a velocidade da fonte sonora vindo para a esquerda e a velocidade do observador para a direita. Quanto ao som, é como a gente falou na situação anterior. A ambulância emite som para todos os lados, mas a parte do som que me interessa é o som que essa pessoa vai ouvir. Então eu vou considerar o som vindo em direção à pessoa, ou seja, vou considerar a velocidade do som para a direita. Agora vamos colocar de novo aqui a equação para o cálculo da frequência aparente e vamos decidir os sinais que existem entre as velocidades. Vamos começar com a parte de cima da fração. Bom, na parte de cima eu tenho V e VO. V é a velocidade do som e VO do observador. Dá uma olhadinha na figura e percebe que tanto V quanto VO estão para o mesmo lado. E pelo que a gente aprendeu naquela conversa sobre velocidade relativa, quando eu tenho duas velocidades para o mesmo lado, a velocidade relativa é a diferença entre elas. Agora, na parte de baixo da fração. Na parte de baixo eu tenho V e tenho VF. V é a velocidade do som
E VF é a velocidade da fonte sonora. Então, na figura, eu vou olhar para essas duas velocidades. Observa ali na figura que V está para a direita e VF, que é da fonte sonora, está para a esquerda. E a gente acabou de ver que no cálculo da velocidade relativa, quando eu tenho movimentos em sentidos opostos, os dois contribuem com o afastamento, ou seja, a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades. Agora vamos pegar a seguinte situação. A ambulância está parada e com a sirene ligada, e tem uma pessoa vindo em direção a essa ambulância. Vamos anotar então que a velocidade da fonte sonora é 0 e, como a pessoa está vindo em direção à ambulância, a velocidade do observador é para a esquerda. E como a gente disse antes, por mais que a ambulância vai emitir som em todas as direções, a parte do som que me interessa é o som que vem em direção à pessoa que vai ouvir. Então, a gente vai representar a velocidade do som vindo aqui para a direita. Vou colocar para vocês aqui a equação para o cálculo da frequência aparente. E aí vamos começar de novo pela parte de cima da equação. V e VO. V é a velocidade do som que você vê ali na figura e VO do observador. O que a gente nota? Que as velocidades do som e do observador estão em sentidos contrários, está um indo de encontro ao outro. E nesse caso, a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades. Agora, na parte de baixo da equação, V e VF. V é a velocidade do som e VF da fonte sonora. O que a gente anotou ali? Que a fonte sonora está parada. Se ela está parada, eu posso dizer para você que VF vale 0 e nesse caso eu não me preocupo com o sinal, eu simplesmente retiro ali a velocidade da fonte sonora. E aí é só substituir os dados para poder calcular a frequência aparente. Agora fica atento, nem sempre ele te pede para calcular a frequência aparente. Às vezes a questão te dá a frequência aparente, te dá a frequência real, te dá, por exemplo, a velocidade do som e pede para você calcular, por exemplo, a velocidade do observador. Isso vai mudando de questão para questão. Eles sempre vão te dar todos os dados, menos o que eles pedem. Aí você substitui os valores na equação, cuida com a regrinha dos sinais que a gente acabou de aprender, e aí gabarita, acerta mais uma questão. Agora, uma notícia ruim é quando a gente vai lá, abre a nossa caixinha do correio e vê que tem uma multa que chegou em casa para a gente pagar, porque a gente correu um pouquinho mais do que devia. Bom, como funcionam os radares? Tem, na verdade, vários tipos de radar. Eu vou falar com vocês dos radares que funcionam baseados no efeito Doppler. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Você está vendo aqui na figura o radar que está medindo a velocidade desse carro branco que está vindo aqui. Bom, e como funciona o radar? Ele emite ondas eletromagnéticas que vão incidir no carro para onde ele apontou o radar. Essas ondas vão refletir no carro e vão retornar para esse aparelho. Esse radar emitiu uma onda com uma certa frequência que eu vou chamar de F1 para você. Aí, como existe um movimento relativo entre o carro e o radar percebe essa onda refletida com uma frequência diferente, que a gente chama de frequência aparente. E nesse caso, como é conhecida a frequência da onda emitida pelo radar, a frequência aparente, que foi a frequência captada pelo radar, e se conhece a velocidade dessa onda eletromagnética, é possível determinar a velocidade do carro. E aí, nesse caso, se essa velocidade for maior do que o limite naquela região, o carro é fotografado, ele é multado, e se for menor, ele não vai ser multado, está tudo certo. Agora, um outro exemplo legal de aplicação prática do efeito Doppler é quando um médico manda você fazer um exame chamado
ecodoppler. Existe um aparelho chamado de sonógrafo Doppler que faz imagens como essa que você está vendo aqui. Para fazer esse exame são usadas ondas de ultrassom, ou seja, é um exame de ultrassom que, devido ao efeito Doppler, é possível se medir a velocidade do fluxo sanguíneo. Onde você vê essas partes coloridas na imagem é onde se está determinando a velocidade do fluxo sanguíneo, onde ela pode ser maior ou menor, pode ser num sentido ou no outro, tudo isso baseado no efeito Doppler. Detalhe, as equações que a gente usa, tanto nesse caso como no caso do radar, são um pouquinho diferentes da que a gente estudou e da que pode cair no seu vestibular, tá certo? Vamos continuar. Bom, com base em tudo isso que a gente falou, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exercícios. Exercício número 1, uma questão da prova da UEL. As ambulâncias, comuns nas grandes cidades, quando transitam com suas sirenes ligadas, causam ao sentido auditivo de pedestres parados a percepção de um fenômeno sonoro denominado efeito Doppler. Sobre a aproximação da sirene em relação a um pedestre parado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o efeito sonoro percebido por ele causado pelo efeito Doppler. Para responder essa questão, a gente tem que estar atento à pergunta que foi feita, que é sobre a aproximação da sirene em relação ao pedestre parado, ou seja, existe uma aproximação. E pelo que a gente conversou, no caso de uma aproximação, a frequência que a gente ouve, no caso a frequência aparente, ela é maior do que a frequência real. Então, a gente percebe ali um aumento da frequência, que é o que diz pra gente a letra C. Exercício número 2, agora uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O radar é um dos equipamentos usados para controlar a velocidade dos veículos nas estradas. Ele é fixado no chão e emite um feixe de micro-ondas que incide sobre o veículo e, em parte, é refletido para o aparelho. O radar mede a diferença entre a frequência do feixe emitido e do feixe refletido. A partir dessa diferença de frequências, é possível medir a velocidade do automóvel. O que fundamenta o uso do radar para essa finalidade é o, ou a. Pelo que a gente acabou de conversar, o que fundamenta é o efeito Doppler, resposta letra D. Pessoal, e uma coisa legal da gente falar é que o efeito Doppler acontece para o som, acontece para as ondas de radar e acontece também para a luz.